O caso de hoje é um dos casos mais difíceis que eu já fiz aqui no canal e inclusive o julgamento dele acabou de acontecer, aconteceu agora em abril de 2024. Todas as informações que eu vou passar para vocês no decorrer desse vídeo, eu peguei de diversas matérias que estão disponíveis na internet e também do julgamento que eu assisti na íntegra. Eu assisti o depoimento de todos os envolvidos, assisti o julgamento, compilei todas as informações e trouxe aqui para vocês da forma mais leve possível, porque é um caso muito pesado. Então, pessoal, agora, vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Não tem como falar sobre o caso do Miguel sem começar falando sobre a mãe dele. Então, pessoal, a Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues nasceu no interior do estado do Rio Grande do Sul, em uma pequena cidade chamada Paraí. A infância da Yasmin foi bem tranquila e, na verdade, ela era até mimada por seus pais. Eles tinham boas condições financeiras e ela mesma relata durante o julgamento que sempre teve tudo o que queria, que era tratada muito bem por sua família e que nunca lhe faltou amor e carinho. Ela era a princesinha do papai e da mamãe. O único ponto que podemos relatar que aconteceu ali durante a infância da Yasmin é que quando ela tinha 10 anos de idade, o seu irmão mais velho, que na época tinha 16 anos, faleceu. Parece, pessoal, que o menino se afogou, tá? E existe uma história de que a Yasmin talvez tenha contribuído para o óbito do seu irmão mais velho. Só para deixar claro, quem disse isso muito tempo mais tarde, durante o julgamento, foi a Bruna, que era a namorada da Yasmin. De qualquer forma, a vida seguiu ali o seu curso natural até que a Yasmin começou a namorar um rapaz. Esse rapaz estava tendo problemas ali com a sua família, com a convivência, com os seus pais, e por conta disso ele acabou indo morar na casa da namorada, junto com a família da Yasmin. Os pais da Yasmin aceitaram o jovem e achavam até que ele era um bom companheiro para sua filha. Em julho de 2013, a Yasmin descobriu que estava grávida e quando deu a notícia para o namorado, ele não recebeu essa notícia assim muito bem, sabe? Ele inclusive resolveu voltar a morar com a sua família e abandonou a jovem grávida. É claro que a família dela não gostou nada dessa situação, mas eles apoiaram a jovem a todo momento. E a essa altura, a Yasmin estava com 17 para 18 anos e não trabalhava. Então, quem sustentava ela eram os seus pais e, posteriormente, sustentariam a criança também, Bom, no dia 25 de fevereiro de 2014, o Miguel nasceu. Ele não recebeu o nome do pai na sua certidão de nascimento, portanto, o seu nome completo ficou Miguel Vaz dos Santos Rodrigues, utilizando o sobrenome completo da sua mãe. O menino, pessoal, era assim o xodó dos seus avós. Ele recebeu muito carinho e amor desde o seu nascimento e os pais da Yasmin garantiram que não faltasse nada para o seu netinho. Ele vestia roupas muito boas, estava sempre limpinho e perfumado e era muito, mas muito bem tratado. Era assim paparicado por todos à sua volta. O tempo foi passando e a Yasmin conheceu uma mulher chamada Camila. Foi aí que ela descobriu que, na verdade, gostava de mulheres. E a Camila, pessoal, era uma pessoa assim muito responsável, sabe? Ela tinha um bom cargo na empresa que trabalhava, ganhava muito bem, tinha um estilo de vida maduro e bem responsável, e ela também se apaixonou pela Yasmin. Tanto é verdade que rapidamente elas engataram em um relacionamento sério e não demorou muito para as duas irem morar juntas. Na verdade, é a Yasmin que se mudou para a casa da Camila, tá? Inicialmente ela foi sozinha, deixando o Miguel com os seus pais, mas logo ela voltou para buscar o filho, pois dizia que queria construir uma família com a Camila. A ideia era mais tarde elas terem ali um bebê em conjunto através de um esquema de fertilização. Elas queriam muito ter um bebê, sabe? O Miguel seria o primeiro filho, mas as duas queriam ser mamães do mesmo bebê. Bom, inicialmente a Yasmin não trabalhava e quem sustentava a casa era a Camila. Só que em uma tentativa ali de recolocação no mercado de trabalho, ela ia migrar de uma empresa para outra, a Camila acabou ficando desempregada e foi aí que a Yasmin começou a trabalhar como manicure.
Uma das suas melhores clientes era garota de programa e explicou para Yasmin que nessa área ganhava-se muito dinheiro. A jovem então resolveu que queria tentar trabalhar com isso, afinal de contas ela não tinha nada a perder, e foi aí que ela conheceu um homem chamado Tadeu. O Tadeu é um personagem muito importante nessa história, tá, pessoal? Inicialmente ele era cliente da Yasmin, mas ele desenvolveu um carinho muito grande por ela e também por seu filho Miguel. Então, aos poucos, o Tadeu passou a prover cada vez mais dinheiro para Yasmin. Ele também ia no mercado e comprava guloseimas para o Miguel, assim como vários alimentos ali específicos para a intolerância à lactose que o menino tinha. A gente sabe que quem tem intolerância à lactose não pode nem ver alimento com leite puro, né? Então ele comprava ali todos os alimentos que eram livres de lactose para o Miguel poder consumir sem ter nenhum problema. Que, como a gente sabe, também são alimentos um pouco mais caros, né? Mas o Tadeu não se importava desde que o Miguel estivesse bem. Bom, foi nessa época que a Camila colocou a Yasmin contra a parede. Ela não queria que sua namorada tivesse aquele trabalho, ela não queria que a Yasmin se relacionasse com outras pessoas e ela teria de fazer uma escolha. Surpreendentemente, a Yasmin preferiu terminar com a Camila do que largar aquele trabalho. Algum tempo depois, entre 2019 a 2020, a Yasmin começou a conversar pela internet com uma outra mulher chamada Bruna Natiele Porto da Rosa. As conversas entre as meninas ficaram cada vez mais frequentes, até que a Yasmin resolveu que queria conhecer pessoalmente a Bruna. Bom, pessoal, a Yasmin morava em Paraí e a Bruna morava em Porto Alegre. Era muito longe, tá? Porto Alegre era a capital do estado e Paraí ficava bem no interior. Mas isso não era um problema, porque afinal de contas a Yasmin tinha carro. Então ela resolveu fazer uma viagem para conhecer a Bruna. Logo na sequência, elas começaram a namorar e a Yasmin não voltou para casa. Ela acabou ficando na casa da Bruna, que morava com a sua mãe. Na verdade, pessoal, ela voltou apenas para buscar o Miguel, que até então tinha ficado com a sua avó. Isso porque, assim como aconteceu com a Camila, a Yasmin queria criar uma família com a Bruna. Elas queriam criar o Miguel como se fossem filho das duas e depois queria também fazer aquele esquema de fertilização e ter mais um bebê. A Bruna dizia que era apaixonada por crianças, ela gostava muito dos seus sobrinhos, estava sempre com eles e ela queria muito ter um filho, ela queria muito ser mãe. E foi relatado que, inclusive, no começo, a Bruna e o Miguel se davam muito bem. O Miguel até chamava a Bruna de mãe, ele chamava a Yasmin de mamãe e a Bruna de mãe. Então eles tinham uma relação que aparentemente era boa, sabe? A Bruna fazia de tudo pro Miguel, eles se davam muito bem, assistiam filme juntos, brincavam juntos. Eu não sei o que aconteceu, que depois tudo isso deu errado, mas inicialmente a relação dos dois me parece, pelo que foi dito, que era muito boa. Nenhuma das duas trabalhava naquela casa e quem bancava tudo era o Tadeu, sem saber, é lógico, né? Ele não sabia que a Yasmin e a Bruna estavam juntas, ele só sabia que ele estava bancando a Yasmin. Algum tempo depois, pessoal, de estarem morando todos juntos na casa da mãe da Bruna, aconteceu ali uma discussão e elas decidiram que precisavam sair de lá. Então, com a ajuda do Tadeu, elas foram morar em uma espécie de pensão que ficava na cidade de Imbé, litoral norte do Rio Grande do Sul. Vocês percebem que a todo momento elas mudam bastante, né? A Yasmin, ela morou em várias cidades. Só que foi nesse local, em Imbé, que a vida do Miguel começou a se tornar um verdadeiro inferno. Ele passou a ser castigado pela sua mãe e também madrasta com bastante frequência. Os castigos incluíam punições físicas e também psicológicas, e dependendo da situação, a Yasmin deixava de fornecer alimento para ele por mais de 24 horas. E o menino, pessoal, simplesmente não fazia nada. Ele não fazia nada para ser castigado, e quando era, ele nem reclamava. Ele acreditava que a sua mãe uma hora iria cansar e parar de fazer aquilo com ele. Uma das táticas para ninguém escutar o que estava acontecendo, já que elas moravam em uma pensão, né, era aumentar o volume da música. Então ninguém ouvia nada porque a música estava sempre muito, muito alta. Só que ela tinha noção que uma hora ou outra alguém ia acabar vendo alguma coisa ou ouvindo, né? E foi por isso que ela encheu o saco do Tadeu até ele ajudá-la a alugar um apartamento no centro da cidade. Eu preciso deixar claro para vocês que para o Tadeu a Yasmin era sua namorada, ele não sabia que ela estava com a Bruna, ele achava inclusive
que a Bruna era apenas babá do Miguel e ele até pagava um salário para ela. No caso, ele também não sabia o primeiro nome da Bruna, tá, pessoal? Então, para ele, ela era apenas a Natiele. Lógico que a Bruna aceitava essa situação, afinal de contas, né? O Tadeu era basicamente o provedor da casa, ele era o banco das duas, só que ela deixou bem claro para Yasmin que não queria que os dois tivessem nenhum tipo de intimidade. E isso era, assim, uma regra bem clara na relação do casal, que obviamente, né, pelo menos ao meu ver, nunca foi cumprida, porque vocês acham mesmo, pessoal? Eu duvido muito que o Tadeu continuaria bancando tudo sem nem dar uns beijinhos na Yasmin, né? Mas enfim, tinha também o ponto de que ele tinha um carinho muito grande pelo Miguel e estava sempre mimando o menino, né? A essa altura, pessoal, a Yasmin recebia um auxílio emergencial para a mãe solo por conta da pandemia, que era no valor de R$ 1.200. A Bruna também recebia, porém no valor de R$ 600. E ainda tinha tudo que o Tadeu pagava e proporcionava ali naquela casa. Então não faltava nada para elas. Elas comiam tudo do bom e do melhor, pediam pizza, lanche, tudo que vocês podem imaginar, enquanto o Miguel ficava sem nada. Até os produtos para dieta com restrição à lactose que o Tadeu comprava para ele, eram elas que comiam e até zombavam dizendo que aqueles produtos eram mais gostosos que os outros. Bom, as poucas vezes que o menino era alimentado era através de uma seringa com um caldinho de feijão. Era isso que ele tinha para comer. E foi nessa época também que ele passou a ficar dentro de um armário. Inclusive existem vários vídeos dessa situação aqui na internet. E o que me deixa assim mais triste é que você percebe que ele nem levanta a voz, sabe? Ele sempre falava assim baixinho, parecia estar com muito medo e a sua esperança era de que uma hora sua mãe iria cansar de fazer o que estava fazendo. Inclusive nos vídeos ele fala, uma hora ela vai cansar e vai me deixar em paz. Ele queria muito ir morar com a avó dele, sabe? Houve um episódio, pessoal, onde a proprietária do apartamento foi acionada porque a caixa acoplada do vaso sanitário havia quebrado e precisava ser consertada. O que ninguém sabia é que aquele objeto havia sido quebrado com a cabeça do Miguel, sabe? Então, assim, um objeto de louça foi quebrado com a cabeça dele. Eu não sei se vocês sabem o que é uma caixa acoplada, mas é aquela caixa de descarga feita de louça que fica em cima de alguns vasos sanitários. Não são todos, alguns usam o método de descarga, aquela hidra, sabe, que é na parede, mas caixa acoplada é bem normal nos apartamentos, a maioria dos apartamentos usa caixa acoplada, não tem aquela hidra que fica na parede. Mas assim, sabe, eu acredito que para quebrar aquilo, a pancada deve ter sido bem grande, porque é louça, né, pessoal, é duro. Então assim, no meio de toda essa loucura também, a Bruna, a madrasta do Miguel, foi diagnosticada com um autismo leve e depois de assistir um filme chamado Fragmentado, que é um filme de terror que retrata a vida de uma pessoa que sofre de transtorno de personalidade múltipla, ela disse que desenvolveu o mesmo transtorno e a partir daí ela passou a mudar de personalidade com bastante frequência e foi relatado que ela tinha 5 personalidades. É importante falar aqui para vocês que nenhum profissional foi capaz de diagnosticar esse transtorno na Bruna e ao invés disso ela foi diagnosticada como mitomaníaca, ou seja, ela era uma pessoa que mentia compulsivamente. E aqui o que eu penso? Eu acredito que assim, como ela tinha, né, essa questão da mitomania, ela assistiu o filme, achou interessante todo aquele enredo, né, do personagem principal ali de Fragmentado e falou, seria legal se eu assumisse isso pra minha vida. E ela passou a ter essas múltiplas personalidades. Mas não que ela passou a ter, eu acredito que ela fingia ter cada uma dessas personalidades. Tanto que assim, às vezes ela falava, eu vou chamar o Lorenzo, que era uma das personalidades. Ou, eu vou chamar a Natiele, que era outra personalidade, que inclusive era o segundo nome dela. Aparentemente eram 3 personalidades adultas e 2 crianças. Só que a gente, assim, eu penso, né, a partir do diagnóstico da psicóloga e psiquiatra que atendeu ela, que disse que ela não tinha esse transtorno, e sim que ela era mitomaníaca, eu penso que ela inventou tudo isso.
Só que assim, é lógico que essa questão da multipersonalidade foi algo que também afetou o Miguel, né? Porque inclusive a Bruna ameaçava o menino, dizendo que se ele não se comportasse, ela chamaria o Lorenzo pra ele. Lorenzo, no caso, pessoal, era uma das personalidades que a Bruna incorporava e pelo que eu entendi, era a personalidade mais violenta, digamos assim. Parece que quando ele chegava, ela até colocava um terno e ficava assim com uma aparência mais demoníaca, se é que tem como, né? Porque pra mim ela já era totalmente demoníaca. Bom, quem ficava a maior parte do tempo com o Miguel era a Bruna. Isso porque a Yasmin às vezes fazia alguns trabalhos esporádicos, né? Como manicure e também como garota de programa. E justamente por isso a maior parte dos vídeos que tem na internet foi a Bruna quem fez. Ela filmava o menino dentro do armário e os diálogos eram agonizantes, tá? Ela sempre estava deixando ele desconfortável e fazia várias ameaças. E como eu já falei pra vocês, em nenhum momento o menino erguia a voz ou mesmo reagia a toda aquela situação. Outro ponto que é importante relatar é que sempre era dado para ele remédios calmantes. Então ele vivia meio que dopado, o que pode até explicar a falta de reação do Miguel ao se deparar com toda essa situação que ele vivia. Como eu disse para vocês, ele passava o tempo todo dentro do armário. E por isso ele fazia suas necessidades ali mesmo e era liberado assim pouquíssimas vezes para ir ao banheiro e se limpar. Chegou a um ponto onde a Yasmin finalmente resolveu que não queria mais o menino e que daria ele para sua mãe. No entanto, como já tinha acontecido, né, várias vezes, da Yasmin levar o Miguel para casa da sua mãe e depois mudar de ideia e ir buscá-lo, a mãe dela disse que só pegaria o Miguel desta vez se fosse de papel passado. Ela queria muito pegar o menino, mas ela queria a guarda dele oficial, para não acontecer da Yasmin buscar ele de novo, sabe? E a Yasmin concordou, só que isso levaria um tempo, né, pessoal? Não é tão rápido passar a guarda de uma criança assim, ainda mais durante a pandemia. Então isso levaria um tempo esse que o Miguel não tinha, tá? Em 2021, o Miguel tinha 7 anos de idade e pesava cerca de 11 quilos. Ele estava muito abaixo do seu peso e já acumulava marcas pelo seu corpo do tratamento que recebia da sua mãe e madrasta. Foi aí que a mãe da Yasmin pediu uma foto do menino. Ela enviou a foto, mas a foto estava totalmente editada para não mostrar o real estado que o garoto se encontrava. Eu sei que a cada dia que passava a coisa só piorava, se é que vocês me entendem, e até foi questionado como que elas entregariam esse menino para a mãe da Yasmin. E o plano delas era, assim que a papelada ficasse pronta, elas iriam engordar o menino em 1 semana no máximo. Ia encher ele de comida para melhorar um pouco a situação antes de entregar ele para a avó. O que eu acho curioso é que a Yasmin já tinha falado para a mãe dela que o Miguel estava com dificuldade de se alimentar. Então a mãe dela já esperava que o menino tivesse um pouquinho mais magro. E ela também enviou uma foto do menino que, embora foi editada, dava para perceber que ele estava debilitado, que ele estava magrinho, estava com o olhar fundo. Então a avó dele já tinha uma noção mais ou menos de como ele estava. Só que, para elas terem essa ideia de engordar o menino em 1 semana para melhorar um pouco o estado, a gente pode chegar à conclusão de que a situação dele piorou muito desde quando ela enviou a foto para a mãe dela até aquele momento. A situação dele devia estar assim, bem triste mesmo. E tava, né, pessoal? Porque senão ela não conseguiria colocar ele depois dentro da mala. O sonho do Miguel era ir morar com a avó dele, só que esse dia nunca chegou, tá, pessoal? Isso porque no dia 28 de julho de 2021, depois de ser bem agressiva com o Miguel, se é que vocês me entendem, a Yasmin administrou calmante no menino e por volta das 11 horas da noite, ela e sua namorada Bruna perceberam que ele não estava respirando e ao invés de levar o garoto para o hospital, elas botaram um plano maligno em prática. A Yasmin pegou uma bolsa ali, uma espécie de mala de ombro e colocou o Miguel dentro. Elas esperaram que as ruas estivessem desertas e por volta da 00:30 já do dia 29, as duas saíram de casa com destino a um rio que desembocava no mar ali na cidade de Imbé. Eu acredito que elas já estavam assim na beira do mar, tá? Mas eu não sei porque eu não conheço a cidade, mas acredito que esse rio já era bem ali na beira do mar mesmo. A imagem das duas foram capturadas por câmeras de segurança e quem segurava a bolsa era a própria Yasmin. Chegando lá no rio, ela jogou a mala e esperou que o objeto desaparecesse no horizonte para ter certeza de que o mar tinha levado aquilo que ela queria se livrar.
Mais tarde, a investigação encontrou no celular da Yasmin pesquisas como, por exemplo, se impressões digitais sumiam na água do mar. Ela queria ter certeza de que não seriam encontradas as impressões digitais dela na bolsa. Uma informação importante, gente, é que não foi comprovado que realmente o Miguel estava sem vida quando foi atirado no mar. Mas de qualquer forma, por conta da baixa temperatura e também da água, né, era improvável que ele sobrevivesse após ser jogado ali naquele local. Depois disso, as duas voltaram para casa, tomaram um banho e fingiram que nada tinha acontecido. No dia seguinte, as mensagens trocadas entre as duas eram assim de total normalidade, sabe? Nem parecia que elas tinham acabado de cometer um crime tão atroz. Inclusive, isso foi bem explanado durante o julgamento pela promotoria, tá? O promotor mostrou no tribunal as mensagens e até questionou, porque assim, a Bruna mandou no dia seguinte, né, delas terem cometido aquele ato tão horrível, a Bruna mandou para Yasmin: "Bom dia". A Yasmin respondeu: "Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha", fazendo alusão àquela música que inclusive é uma música infantil, né, pessoal? Então assim, era uma espécie de deboche. Eu acredito que ela estava super feliz por não ter mais o Miguel na sua vida. Acredito que para ela ele era um peso e ela tinha se livrado disso para sempre. E ela não estava preocupada com o que ia acontecer, tá? Tanto que no dia seguinte elas foram no mercado, fizeram compras, fizeram um almoço, almoçaram de boa. Depois a Yasmin foi lá e desmontou o guarda-roupa onde o menino ficava dentro, né? Aquele armário, porque ela queria ter certeza que se alguma coisa desse errado, não haveriam provas, ninguém ia descobrir o que tinha acontecido. Somente 2 dias depois elas foram até a delegacia para denunciar o desaparecimento do Miguel. E o que mais causou estranheza na equipe policial foi justamente esse tempo que elas demoraram para resolver dar queixa sobre o desaparecimento. As buscas, pessoal, iniciaram imediatamente e quando o delegado quis ali falar com elas, né, colher o depoimento delas, a Bruna surtou. Ela começou a andar assim de um lado para o outro, balbuciando: "Miguel, rio, Miguel, frio, Miguel, água, Miguel, mar", sabe, palavras aleatórias como se fosse um surto mesmo, que dava ali indícios do que tinha acontecido. O delegado direcionou as buscas para o local onde o Miguel foi jogado e eles conseguiram recuperar a bolsa onde ele estava, mas o menino nunca foi encontrado. Nesse meio tempo, a Yasmin foi presa preventivamente e a Bruna estava solta e ajudando os policiais com todas as informações necessárias. Parecia até que ela não tinha nada a ver com o que aconteceu. Ela inclusive se dizia vítima da Yasmin, disse que sofria violência doméstica e que temia pela sua vida. Só que tudo mudou quando o delegado pegou o celular da Bruna e encontrou os vídeos que ela fez basicamente maltratando o Miguel. A partir dali, ele sabia que ela também estava envolvida na morte do garoto e ela foi imediatamente presa. Inicialmente, a Yasmin assumiu toda a culpa e implorou para que a Bruna ficasse livre, porque, segundo ela, a Bruna não tinha nada a ver com o que tinha acontecido. E é claro, né, que essa narrativa permaneceu apenas até o julgamento. Porque no julgamento, pessoal, uma ficou jogando a culpa em cima da outra. Foi um julgamento, assim, muito dramático, tá? Inclusive, o julgamento foi acontecer somente agora, em 2024, para ser mais específico, entre os dias 4 e 5 de abril de 2024. Como eu falei, foi um julgamento super dramático. Eu assisti na íntegra e de verdade, se você assistir isolado ali o depoimento da Bruna, por exemplo, você até acredita nela, tá? Ela fala bastante sobre os seus sobrinhos, diz que sempre gostou de criança, mas que foi impedida de proteger o Miguel porque tinha medo da Yasmin. Ela inclusive tira toda a sua participação no crime e diz que os vídeos que ela fez ameaçando o menino eram apenas blefes. É assim, coisa de atriz de cinema, tá? Ela fala que ela sofreu violência doméstica várias vezes, fala que tem várias marcas no seu corpo e que quase que ela também foi de arrasta pra cima. Arrasta pra cima, pra quem não sabe, pessoal, é um trocadilho que o pessoal fala quando a pessoa foi dessa pra melhor, né? Bom, eu sei que independente de qualquer coisa, após os fatos serem mostrados pela promotoria ao júri, as duas foram consideradas culpadas e receberam as seguintes penas. A Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, que era a mãe do Miguel,
foi condenada a 57 anos, 1 mês e 10 dias de prisão, enquanto a Bruna Natiele Porto da Rosa, que era madrasta do menino, foi condenada a 51 anos, 1 mês e 20 dias de prisão. Quando me deparei com esse caso, pessoal, eu fiquei totalmente assim surpreso por todo o enredo, sabe? Normalmente esse tipo de coisa a gente não vê aqui no Brasil. Claro que aqui tem crimes horríveis, mas com todos esses apontamentos, esses acontecimentos assim, parece até algum caso da gringa, sabe? É muita informação, tem um desenrolar da história muito surpreendente. Então, nem parece que é coisa aqui do Brasil. Mas o que vocês acharam, pessoal? Eu fiz um compilado, né, com as informações mais importantes sobre o caso, de forma totalmente respeitosa e tentei minimizar um pouco o impacto desse caso, porque é um caso muito triste e muito pesado, como eu disse pra vocês, né? É claro que eu quero saber a opinião de vocês, então deixa aqui pra mim embaixo nos comentários o que você achou sobre tudo isso, se você também acompanhou o julgamento e viu os depoimentos, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse caso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo, e se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.